Então, de novo, né, a nossa conversa vai encaminhando, então, tratar das práticas integrativas, né, complementares, como também um cuidado comigo, um cuidado com o outro, quando eu cuido de mim, eu cuido do outro, né, e cuido também desse nosso espaço, universo. Então, obrigada, Diego, por estar aqui, obrigada, Gabriel, o Gabriel que já fez o seu check-out, né, dizendo a quem ele agradece, e com certeza temos muito a agradecer aos povos indígenas, né, e os povos tradicionais, na verdade. Então, Diego, que chega aqui para conversar conosco e fazer as suas contribuições, depois com seus convidados, que a gente já vai trazer aqui para o nosso palco virtual, né? O Diego, então, que é enfermeiro, que já vou adiantar que ele está na Bahia, né? Essa terra maravilhosa, e ele vai trazer, então, a experiência dos voluntários do Sejusc, de Cabralha, e dentro dessas experiências, né? Ele que também é facilitador, que tem feito lives aí, né? E que também é constelador, né? Ele vai, então, trazer essa experiência lá, uma experiência positiva, forte, importante de Cabralha, né? E são terapeutas, então, de PICS, que também trabalham dentro dessa questão da promoção da paz, porque toda vez que a gente cuida de nós estamos cuidando do outro, como eu disse antes, e também tem a colocação que eu acho que coloquei hoje lá no meu Face, a expressão da Madre Teresa de Calcutá, quando ela diz o que eu posso fazer pelo mundo, e ela coloca, vai lá e cuida da tua família, né? Então, é esse grande convite, né? A gente começa perto de nós, conosco, e aí a gente vai estar fazendo todo. Então, Diego, seja muito bem-vindo, Diego que é enfermeiro, e ele vai trazer, então, os seus convidados para conversar conosco aqui, que é a professora Lisete de Paula e também a professora não, acho que é a doutora Ana, que agora ele vai apresentar melhor, né? Porque eu também estou conhecendo aqui os convidados. Então, Diego, é com vocês, a gente vai estar aqui ouvindo essa experiência bonita, né, importante e necessária de Cabralha, e Oxalá, né, já que a gente está com a expressão hoje de Oxalá aí, né, em vista, que Oxalá, que muitos, né, do Brasil se espelhem e que ela, então, se reproduza em vários outros cantos, porque não é possível mais a gente acreditar só, né, na química, nós precisamos acreditar na natureza. Então, Diego, contigo, e pode apresentar os seus convidados, estamos todos aqui atentos. Professora Maria Cristina, no estilo da terapia comunitária, na informalidade, eu queria pedir que você ficasse, dá para você ficar também com seu rostinho na tela, essa cara linda, como diria minha mãe, esse ser humano amado, isso, para ficar as quatro aqui, ó. Eu fiquei numa responsabilidade muito grande, porque meu coordenador, que é advogado, Maxwell, não pôde estar. Então, eu vou fazer o início e finalização desse trabalho e fazer uma pequena dinâmica, como nós costumamos, no finalzinho, certo? Com um desafio para que todos aqui possam, se quiserem, trazer os seus depoimentos para nós, para o nosso livro do SUS, aí a professora Mônica Coutinho está com a gente, a professora Thais Vera está com a gente, e quem quiser trazer os seus depoimentos sistêmicos, restaurativos, com práticas integrativas, especialmente o seu, nós convidamos você especialmente, mas através de você, todos os queridos que estão aqui, para trazerem as suas falas, para se juntar no livro de recordações do SUS, na abordagem integrativa e sistêmica. E essas duas protagonistas que aqui estão, eu poderia ficar falando do currículo delas, que é imenso, um monte de coisas que ela fez, mas elas iam me bater depois com amor, né? Porque elas são seres humanos diferenciados e elas ajudaram muito no CAPES de Cabral esse ano. Então, só elas para poder falar, mas elas não trabalharam só no CAPES. Elas atenderam vítimas e agressores em um trabalho de toda a rede e cuidaram de muitos servidores da Prefeitura de Cabralha também, em nome do Sejusc, como se o Sejusc fosse uma sala, uma parte lá da Prefeitura de Cabralha, e isso realmente foi revolucionário para nós. E eu finalizo para passar para elas. Eu queria dizer o seguinte, eu me identifiquei muito com a fala de todos, é evidente, mas especialmente da Irani e do Gabriel, foi como se tivesse toda a Unesul Bahia aqui presente, lá os meus colegas do direito, professora Suane, professor Pedro, a professora Daniela lá da UFSB, e
eu queria trazer já antecipadamente o povo pataxó. Né? Eu tive o privilégio de estudar saúde comunitária integrativa indígena e terapia comunitária ali perto da Cruz, do Monumento da Cruz, onde foi feito o primeiro encontro interreligioso, intercultural desse país. A atual configuração da nação brasileira começou ali. Então, as falas deles foi a fala do SUS. Eu não preciso falar mais nada, eles já falaram. Eles trouxeram os quilombolas, os ribeirinhos, e eu quero celebrar tudo isso. Né? Então, eu tenho certeza que é nesse espírito, nessa energia que a Ana, que eu vou deixar a doutora de lado, porque é minha irmã de alma, né? E a professora Lisete, que é minha mestre floral. Então, eu passo, primeiramente, a professora Lisete, né? Depois a doutora Ana, e aí eu finalizo essa fala. Bom, consegui finalmente desbloquear o meu áudio, mas estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo, porque é uma honra estar com tantas pessoas tão incríveis, fazendo trabalhos tão maravilhosos. Né? Eu tenho a formação eu sou arquiteta urbanista e abandonei a minha profissão na década de 90 para me dedicar exclusivamente à terapia floral. Né? E, desde então, segui um caminho que eu digo, trilhando o caminho das flores. Eu venho trilhando este caminho. Né? E acabei caindo aqui de paraquedas no município de Cabralha, e nessa vinda, escolha de vida, de mudança, de transformação, né? De busca do meu bem-estar, né? Do cuidado comigo mesma, né? Que foi o que foi falado no início, estar aqui trouxe tudo isso para mim. E nisso eu conheci o Diego. E o Diego é assim, aquele que puxa a gente, né? Vai catar as pessoas, vai colocá-las lá, né? Para levar adiante a proposta que cada um tem e que pode ajudar. Né? Então, esse foi um trabalho que eu comecei aqui, inicialmente dando um curso de formação para para pessoas da Secretaria de Saúde e uma professora, enfim, algumas outras pessoas, e formadas com os florais de Bach. O que é a terapia floral? Né? Vamos falar um pouquinho, porque a terapia floral é uma terapia natural, né? E aí, ouvindo o professor Daniel, pensando, né? Como Gabriel, né? Gabriel. A natureza, né? Ela é fundamental para a terapia floral, né? É na natureza que a gente vai buscar, né? Essas flores, não só as flores, mas plantas, né? Os ambientes. Né? No Brasil, nós temos essências de todos os biomas, né? Uma pesquisa imensa, ainda desconhecida, quer dizer, se conhecendo, mas ainda bastante desconhecida, mas a partir de um grande mestre, que foi um médico inglês, Dr. Edward Bach, que criou, né, essa possibilidade de uma terapia suave, de uma terapia acolhedora, mas nem por isso superficial, profunda, uma terapia de alma, que vai contatar aquelas coisas mais profundas em nós para transformá-las, para nos fazer crescer, mudar, melhorar, ter né, equilíbrio, mais equilíbrio e bem-estar, que em última análise é o que todo mundo quer, a paz interna, né, e levar essa paz interna para a paz externa. Né? Então, dentro desse trabalho, nós... é uma equipe linda, maravilhosa, que eu adorei dar aquele curso, e logo depois nós tivemos aqui uma enchente muito forte, e
eu acabei me voluntariando para ir atender as pessoas com os florais, e a gente viu um resultado muito legal. Eu saía como equipe da Secretaria de Saúde, que tinha psicólogo, agente de saúde e outras, né, pessoas, e a gente viu como ajudava aquelas pessoas, as essências que as acalmava, deixava elas dormirem, que elas não estavam dormindo, tão apavoradas estavam. E aí, então, mas aquilo começou a ficar muito grande, e a gente... Porque a terapia floral é uma terapia em que você conversa, em que você quer saber, né? Ouvir. A questão da escuta é fundamental para a terapia floral, né? É a escuta, é o acolhimento amoroso, mas tem que tomar as essências florais, né? E as essências florais você tem que obter. E aí nós conseguimos, através do meu conselho, né, nacional, que é de autorregulamentação, o Conaflor, doação de uma quantidade tão grande de florais que há 2 anos nós estamos usando os florais. Alguns acabaram, a gente vai lá, pede de novo, eles dão mais um pouquinho, né? E a gente está fazendo esse trabalho incrível em 2 postos de saúde e no CAPS. E eu fui atender voluntariamente no CAPS, onde o Diego trabalha, que faz o acolhimento das pessoas, né? O SOS Florais, que é um programa do meu... atendeu lá, hoje, mobilizou um número imenso de terapeutas florais de doação lá para o Rio Grande do Sul, e que agora estão conseguindo colocar os florais em sei lá quantas escolas, sei lá, 42 escolas, né? Então, assim, é um movimento que, sempre que há algum desastre ambiental ou não, né? Por exemplo, a Boate Kiss, quando pegou fogo, né? Os terapeutas lá do Rio Grande do Sul atenderam os familiares com os florais, né? Então, esse trabalho, para mim, assim... e outra coisa, né, que para mim que me trouxe muita alegria e, portanto, nesse ano inteiro ajudou a cuidar de mim, foi atender no CAPS. Atender no CAPS, estar com aquelas pessoas, poder ouvi-las, poder sentir que daqui a pouco elas voltam, e a gente dá um floral, às vezes volta 15 dias, ou volta daí 3 semanas, e aí você sentir que aquilo moveu, que alguma coisa, alguma esperança, né, está sendo colocada ali. E mais do que isso, eu acho, dentro do CAPS, que trabalha a saúde mental, né, o Diego pode dizer isso, porque ele que verificou, e depois a gente teve até um depoimento assim, no canto assim, né, do psiquiatra, dizendo que as pessoas estavam melhorando muito. Estavam melhorando muito por causa da terapia floral. Tem mais 2 terapeutas lá também, né? Mas eu atendo diretamente toda quinta-feira lá, toda quarta-feira, né? Então, esse trabalho, o SOS Florais, que agora não fechou, né, porque não é mais o SOS, hoje é a terapia floral colocada na Secretaria de Saúde, informalmente, porque, enfim, as pessoas trabalham, né, aquelas que estão formadas lá e que podem usar, mas estão dentro do seu próprio trabalho, né? Eu trabalho como voluntária, então eu tenho o meu horário lá. Então, assim, pensando aí, como a natureza, que a gente não observa, que a gente dá por dada, né? Está aí, corta uma árvore, tudo bem cortar uma árvore. Não, gente, aquela árvore ela tem vida, uma vida impressionante, e ela tem uma comunicação não só conosco, como também com todos os seres, né? Com a Terra, com todos os seres vivos e não vivos, né? Dentro da Terra, né? Mas todos com vida, né? Então, assim, esse trabalho é de uma conexão muito forte com a proposta
que é a proposta do professor Gabriel, que é estar em conexão cada vez maior com a nossa Mãe Terra, e com isso a gente faz uma conexão maior, né, com o cosmos, né, trazendo também o sentido da espiritualidade para cada uma dessas pessoas, porque quando você fala de sua alma, você está dizendo de um olhar diferenciado, não é só porque eu não durmo, sim, não dorme, mas como é que está o seu coraçãozinho? Onde é que está sua alma? O que você está sentindo? Quais são as questões que não te permitem ter uma vida melhor? E eu não sei o meu tempo, eu acho que é pequeno, eu queria também dizer o seguinte: quando a Yarani estava falando, né, da questão prisional, né, eu me lembrei de um trabalho maravilhoso da terapia floral, que eu ouvi pela primeira vez lá em 93, 94, quando eu fui fazer um curso, 95, quando eu fui fazer um curso no Arizona, dos florais do deserto. A pesquisadora estava fazendo um trabalho dentro da prisão com as essências florais. E como é que era isso? Alguns daqueles aprisionados lá já estavam de saída, então eram uns 20. E eles criaram grupos para poder ter terapias e discutir, refletir, coisas, porque eles queriam sair mais integrados à vida. E ela, então, foi chamada para atender com essências florais. Só que ela não podia dar, porque eles não podiam beber nada de fora, porque senão, se acontecesse alguma coisa, né, a culpa ia ser das essências florais. Então, ela criou um sistema de tratamento que acabava sendo assim, as questões mais gerais daquele grupo, ela preparava um spray com as essências. Enquanto eles falavam, ela ia colocando os sprays e deixava lá para usarem durante uma semana. Na semana seguinte, ela voltava. E foi, assim, um sucesso, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar do uso dos sprays com florais. E aromaterapia, que também se usava um óleo de aromaterapia, para dar aquele cheirinho bom, para te dar aquela sensação boa, que também são terapêuticos, né? Depois, mais recentemente, os florais de Minas, tem florais lá de Minas, né? Foi o primeiro sistema brasileiro, foi o sistema Florais de Minas. Eles fizeram um trabalho com mulheres encarceradas. Então, tem um livro, já que se chama, foi durante um período, Liberdade no Cárcere, experiência com a terapia floral em sistemas prisionais. Quem participava era Edinamara Vasconcelos, que é a pesquisadora dos florais de Minas, Ignis Vasconcelos, que é filha dela, que é terapeuta, e Jussara Bastarrica, que é de São Paulo, que também participou, que convidava a autoanálise, levava aquelas mulheres, né? Eles atenderam mulheres, levava as mulheres a falar dos seus sentimentos, de como é que elas estavam ali dentro, e também fazer reflexões não só da prisão física onde a gente está, mas o que nos aprisiona internamente, quais são as nossas prisões internas. Esse foi um livro que está aí à venda. E aí, depois, teve um projeto em São Paulo, também voltado para as questões prisionais, mas mulheres também. Um projeto chamado Enfrenta. Dentro desse projeto, tinha um projeto com a terapia floral, em que participava essa mesma que participou de Minas, Jussara Bastarrica, que se chamou Atire a Primeira Flor, e trabalhava com as mulheres grávidas dentro das prisões,
E esse trabalho, enquanto o tempo depois do nascimento e os 6 meses que a criança ficava junto, e depois o trabalho para adaptação daquela mãe que tinha que liberar o filho, né? Esse apoio, essa escuta, qual o sentimento, como é que você está se sentindo com isso, trabalhar a resiliência dessas pessoas para elas poderem completar o tempo de prisão e sair com perspectivas, né, com desejo, né, esperança de conquistar algo. Então, assim, eu me lembrei disso e falei, tem que falar, já que, né, foi falado isso, nós estamos aqui, né, ligada à justiça restaurativa, né? Eu só conheço esses 3 trabalhos. Provavelmente haverá outros, né? Então, assim, a terapia floral, ela tem essa capacidade, essa mediação. A terapia floral faz isso, ela media. Por quê? Porque ela ajuda as pessoas a entrar em contato com suas questões mais fortes, e aí olhar para elas, entendê-las, e aí poder trocar com os outros de uma forma mais suave e verdadeira, que haja realmente uma troca, e com isso um aprendizado e um crescimento, né? A terapia floral tem muito para a gente falar, eu não sei mais o que eu poderia falar, mas eu agradeço o tempo aqui, acho que a gente ainda vai ter muita coisa para conhecer da terapia floral, né? Ela tá no Brasil e no mundo, né? Cresceu incrivelmente, ela não tem 100 anos, né? O criador dela terminou a pesquisa em 1936 e morreu no mesmo ano em que ele terminou a pesquisa. E isso se espalhou, né, da Inglaterra para o mundo todo, com a perspectiva de cada país poder ter suas próprias essências, pesquisar sua própria natureza e trazer, porque a gente tem essências de cristais, a gente tem essências de raízes, de folhas, de maioria de flores. Como começou com flores, o nome ficou essências florais, mas tem essências ambientais, foram feitas essências lá no Polo Norte, né? Ambientais, das luzes do Polo Norte. São coisas lindas, além de ser muito poética. Eu gosto muito de poesia, né? Você pensar em flores, né? Você pensar na natureza, te propicia um olhar mais poético e mais conectado com essa coisa maior, né? Que é o universo e aquilo que a gente pode fazer conosco e, com isso, ajudar o nosso próximo. Eu agradeço. Muito obrigada, professora Lisete. Muito bacana suas contribuições. Gostei muito de ouvir essa experiência do floral no cárcere, né? Com certeza a gente vai marcar, já coloquei lá no privado, né? Um outro momento para a gente ter mais tempo, né? Talvez uma noite toda, trazendo toda a experiência com os profissionais todos que for possível, né? Das PICs, mas muito a sua paixão passa pela tela, né? E nos contagia também. Então, muito bacana. Agradeço o Diego, né, ter trazido o seu trabalho, embora esteja lá no grupo e acompanhe, mas assim, ouvindo mais, é bem importante. E aí, Diego, passamos para a doutora Ana, é isso? Bom, boa noite mais uma vez. Bom, eu vou finalizar essa live resumindo tudo que todos falaram, né? Da importância que nós temos do diálogo. Eu fui promotora de justiça no estado do Mato Grosso por 21 anos. Atuei como promotora no sistema prisional, atuei como promotora na vara da família, na infância e juventude,
no meio ambiente. Então, eu vejo esses trabalhos todos de uma forma com muita gratidão, porque é impossível que o Poder Judiciário e o Ministério Público deem conta dessa demanda, né? Porque há algo além disso. Né? Quando uma mulher procura por você porque foi agredida com o marido, ela não quer que o marido vá preso. Há algo mais do que isso. Né? Quando a mãe reclama do pai, que não paga pensão, que não visita o filho, há algo mais do que isso. Né? Essa linguagem invisível, né, que o Poder Judiciário não conseguia dar resposta. Né? Então, foi um processo muito maduro do Poder Judiciário, do Ministério Público, de entenderem que sozinhos eles não conseguiam. Né? E o Conselho Nacional de Justiça visualizou isso, né? E abriu, né, o Poder Judiciário para essa interlocução. Né? Então, o Sejusc, toda essa linguagem nova, né, da justiça restaurativa, tudo isso é muito novo, mas já tem alcançado resultados maravilhosos. Né? E hoje a gente vê essa abertura também na saúde pública. Né? A gente vê hoje, né, os postos de saúde, o CAPS, como eles já estavam falando, né, os florais, o reiki, né, as constelações familiares. Então, é maravilhoso ver isso. É maravilhoso a gente observar que há essa comunicação, né? E todos estamos buscando a paz, né? Instrumentos de paz. Cada um contribuindo com aquilo que consegue fazer. Então, é um resumo mesmo de tudo que foi falado aqui, né? E eu me sinto muito agraciada de poder ter ouvido tudo isso. Eu estou aposentada já há 5 anos, né? Então, quando eu falo para Diego, doutora não, pelo amor de Deus, chega! Hoje eu sou consteladora, trabalho voluntariamente no CAPS, sou reikiana, né? Então, estamos buscando outra forma, né, de ajudar, de sermos úteis, que esse é o nosso papel, né? Sermos úteis. E eu quero fechar agradecendo, né, a quem eu agradeço a você, Diego, né, pelo espaço, pela oportunidade de ter me dado essa nova forma de ser útil. Gratidão a todos, um beijo, uma boa noite, sejamos todos muito felizes em 2025, com muito trabalho e muita parceria. Obrigada. Muito sucesso nesse trabalho. Amém. Professora Maria Cristina, então agora eu faço o fechamento com a poética da constelação familiar, certo? Então eu vou me apresentar diferente para vocês agora, homenageando o professor Maria Cristina também. Eu quero dizer para vocês que eu sou Diego da Rosa Leal. Eu trabalho com uma promotora de paz e eu trabalho com, apesar de ter sido uma promotora de justiça por tanto tempo, ela agora promove a paz de muitas formas. E eu trabalho com uma mestre floral, que é a filha de um delegado que sai libertando todo mundo, com várias ferramentas e várias chaves florais. E eu sou um companheiro e voo nos ares com uma prima distante, porque o nome do meu pai é Jaime Martins Leal. E com a origem dos sobrenomes, eu aprendi que a origem do sobrenome Martins significa inclinado à guerra. No entanto, apesar de toda a dor dos nossos ancestrais, eu e a Maria Cristina nos dedicamos a pregar a paz, a divulgar a paz, a proclamar a paz e a levar a paz, principalmente através de poética. Hoje nós vimos aqui muita indignação, mas expressa através de arte. E é assim que nós conseguimos desenvolver cada vez mais
a arte de indignar-se, que trabalhamos com dezenas e centenas de usuários do Sistema Único de Saúde, primeiramente presencialmente, depois de forma híbrida, através da internet. E quem sabe aonde essa rede restaurativa, que hoje é do sul ao norte, irá parar. Professor Maria Cristina, eu celebro sua vida, eu vejo você inteira e de forma integral. Celebro sua vida, celebro os meus ancestrais, celebro o povo pataxó, e eu celebro todas as nossas famílias que estiveram envolvidas aqui nessa live de hoje, que para mim é uma pintura como da minha filha que está aqui atrás, uma homenagem à professora Lisete e ao movimento floral do Brasil. Então, eu finalizo minha fala e passo bastante a fala para a professora Cristina, nós te amamos. Nossa, eu finalizo a minha fala encantada, já sou encantada, né, na verdade, pelo trabalho de Cabralha com as PICs, já sou encantada, mais encantada ainda ouvindo-os, né, sabendo da caminhada da professora Lisete, da doutora Ana, né, o quanto isso é importante, o quanto nós precisamos ouvir mais, e eu digo, eu vejo você, Diego, eu vejo a senhora Ana, eu vejo a senhora Elisete, com toda a paixão que trazem, né, por essa prática, e eu vejo também todos aqueles, embora não seja alguém especial, mas tenho certeza que eu consigo ver o quanto isso é importante em Cabral e todos aqueles que são usuários do SUS, né? Oxalá tivesse em todo o espaço as pessoas, né, que pudessem usufruir, né, dessa experiência de conhecer todas essas práticas. Então, a minha gratidão esse ano vai a todas as conexões que me foram possíveis durante esse ano, a todas as pessoas que eu conheci, Diego, apresentado pela Thais, a doutora Thais, né, que também é uma pessoa maravilhosa, então a minha gratidão vai a todas as conexões abençoadas deste ano. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por as pessoas que estão nos ouvindo, e com certeza o ano que vem nós vamos falar mais de PICs. E eu passo, então, para a doutora Ana, se quiser dizer mais alguma coisa, e o Diego para fazer nosso fechamento, então. Eu gostaria só de agradecer mais uma vez, né, dizer da importância do trabalho das PICs, como é rico, né, esse espaço. E dizer que a solução passa por isso, por essa interlocução, por esse diálogo, por essa busca pela paz. Obrigada. E eu queria também desafiar a todos, né, para fazer, assim como eu fiz com uma paciente que eu constelei hoje, que é uma terapeuta, nós fizemos uma constelação usando as cartas dos florais, olhando os arquétipos dos florais, e depois eu sugeri a ela que escrevesse uma oração, escrevesse querido Pai Celestial, e agradecesse, e pedisse, e terminasse do jeito dela, fosse em nome de Jesus Cristo, ou como ela achasse melhor, e escrevesse e mandasse para mim, para que a gente pudesse integrar isso nesse livro de recordações do SUS, que a professora Mônica Coutinho acaba de citar aqui nos comentários. Então, eu convido a professora Maria Cristina para se juntar a nós, e todos os outros aqui presentes nessa live, e todos os outros que estão integrados com a professora Maria Cristina nesse movimento da JR, e JR PICs é praticamente uma coisa só, um movimento de amor, um grande círculo de amor. Nós somos o Sistema Único de Saúde, e nós somos a Terra. A Terra. Então, somos tudo isso e somos um, né? E por isso mesmo a gente caminha juntos, de mão dadas, interconectados, seja do sul ao norte, do norte ao sul, leste a oeste, Rio Grande do Sul, Bahia, e assim por diante. Então, boa noite, gente, muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada pela participação, por terem aceitado prontamente. Nós voltaremos, com certeza, com esses temas, né, e com o Diego e com seus convidados para mais lives no ano que vem, e para a gente, de repente, apresentar esse livro e assim por diante, tá bom?
Boa noite, muito obrigada, e até 2025, se Deus quiser e vai querer, com muita saúde, muita conexão, muita coragem, né? E muito cuidado com a terra, com a natureza, já que nós estamos todos aí integrados, aí a gente precisa olhar, pensando que se desaparecer, né? O primeiro que desaparece, na verdade, é o predador, e não, nós não queremos esse lugar de maior predador, nós queremos o lugar de maior cultivador, né? Para fazer florescer, então que floresça o bem, a saúde, a conexão e a paz. Boa noite e até 2025. E já está quase aí. Muito obrigada e até a próxima.